Amém. Queridos, nós nascemos e crescemos num mundo que nos ensina, nos estimula o tempo todo a buscarmos subir na vida, a crescermos, a nos especializarmos, a buscarmos a excelência, e é até um desejo lícito. Não existe nada de errado em a gente se aprimorar, em a gente estudar, em a gente desejar alcançar degraus acima, nos mais diferentes setores da vida. O problema é quando esse desejo lícito se transforma num tirano opressor. Muito mais você acaba se tornando um escravo desse desejo lícito. E atualmente nós vivemos cercados por milhares de especialistas ao redor do planeta, vendendo cursos de como subir na vida, como alcançar o topo, como alcançar o topo da sua vida profissional, como alcançar o topo financeiro, como alcançar o auge da sua saúde e performance física. Alguns vendedores dessa receita do sucesso até se auto-intitulam pastores, para te vender o caminho do ápice da prosperidade material. Infelizmente, a grande verdade é que essa grande oferta de pseudo-especialistas no Olimpo só existe porque os descendentes de Adão já saem da maternidade obstinados pelo topo do mundo. Babel que o diga. A gente já começa a respirar nessa existência desejando ser Deus. Mas, curiosamente, o Evangelho inicia revelando o Deus que decidiu descer. O Deus que deixou os mais altos céus para ajudar os miseráveis soterrados abaixo da linha da desgraça. O Evangelho se inicia assim, revelando um Deus excelso que decidiu descer, revelando um Deus pessoal que desce e que vem até nós, enquanto o mundo diz, exalte-se. O Deus Filho, movido por amor, decidiu descer a um lugar, a um estado de total humilhação para realizar sua missão, e essa é a história da obra do Filho, revelada no Evangelho como a obra da salvação vicária, a obra da salvação substitutiva. Alguém que realiza algo que você não conseguiria realizar, ele realiza isso em seu favor. Deus que desceu não apenas da sua glória celestial, mas ele desceu para essa terra caída, da terra caída para a cruz e da cruz para a morte. E nunca vi nada parecido em nenhuma outra expressão de fé. Nenhuma outra religião, nenhum outro caminho filosófico, nenhum outro relato religioso sobre alguma divindade nos apresenta uma narrativa, uma história como essa que nós encontramos no Evangelho, como essa que é revelado sobre Jesus na Bíblia. Filipenses 2, de 8 a 11 vai ser o foco da nossa meditação, mas eu quero ler com vocês a partir do versículo 5. Filipenses 8, de 8 a 11, vai mostrar os dois momentos da obra do Filho, mas eu quero ler com vocês só para a gente ter uma noção real de todo o contexto. Filipenses 2, de 5 a 11, diz assim, então estou repetindo o texto que João leu hoje à tarde. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer amém? Amém. Independentemente do tema da nossa conferência, a primeira pergunta que a gente deve fazer para o texto sagrado é: por que o apóstolo Paulo escreveu o que ele escreveu? Para quem ele escreveu? Esse é um exercício saudável que a gente deve fazer toda vez que você estiver lendo um texto específico da palavra.
faça essa pergunta para o texto: quem que escreveu isso? Para quem ele está escrevendo? Por que ele escreveu isso? E aí João explicou hoje à tarde que o desejo do apóstolo Paulo, ao escrever essa parte da carta aos Filipenses, era estimular os seus irmãos, era exortar os seus irmãos na cidade de Filipos a demonstrarem no seu testemunho diário como cristãos o mesmo espírito de unidade, de humildade e de solidariedade que Cristo. A fim de fundamentar a sua exortação, para Paulo dar sustentação para a sua argumentação, escrevendo para essa igreja, Paulo, em pouquíssimas frases, faz um tratado teológico incrível, onde ele revela tanto a pessoa do Filho como a obra do Filho. E ele desenvolve um estudo doutrinário teológico incrível. Então, em resumo, que Paulo queria que seus irmãos entendessem que imitem a Cristo. Essa é a regra da vida. Se você é cristão, se você teve um encontro com Cristo, se você foi alcançado e encantado pelo Evangelho, a regra da vida é: imitem a Cristo. No dia a dia da vida de vocês. Por isso que ele começa: seja a atitude de vocês, e aí me deu saudade da outra versão, seja a atitude de vocês, e não só o pensamento, seja a ação de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, imitem a Cristo. Essa é a regra da vida. E aí, para fundamentar a sua argumentação, no versículo 8, Paulo descreve o primeiro movimento, o primeiro momento da obra do Filho. Paulo demonstra o auge da humilhação do Deus Filho, que se fez homem e, como homem, decidiu ser servo, ao mesmo tempo que conservava sua plena natureza divina. João deixou bem claro que foi essa convivência perfeita das duas naturezas, divina e plenamente humana, foi isso que tornou a obra do Filho possível. Não seria possível de outra maneira. E aí no versículo 8, Paulo enfatiza um detalhe importante: Jesus foi obediente até a morte. Esses detalhes são importantíssimos. Às vezes a gente lê, acha que não é normal ele ter falado isso. Mas Paulo fala: Jesus foi obediente até a morte, foi uma obediência sem limite, e não foi uma morte normal, foi morte de cruz. Isso tinha um impacto naquela cultura totalmente diferente quando nós hoje lemos isso aqui. Paulo enfatiza que Jesus atendeu totalmente à exigência do pacto da obediência. Isso era necessário. Para haver salvação, remissão de pecados, substituição de pecados, alguém vai ter que ser obediente e fiel ao pacto da obediência, estabelecido por Deus no Éden. Quando a gente fala que a salvação é pela graça, é salvação da gente que é pela graça. Cristo teve que nos salvar através da obra do Filho. Algo que Adão não fez. E aí nessa morte de cruz, Jesus atua ao mesmo tempo como sacerdote, oferecendo a oferta de sacrifício substitutivo, e ao mesmo tempo ele atua como oferta expiatória da nossa culpa. Ele faz dois ofícios. Ao mesmo tempo ele é o sumo sacerdote, e ao mesmo tempo ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Quando o apóstolo reforça no texto a ideia da morte de cruz, ele está tentando deixar claro para a gente que a morte por crucificação foi o máximo ultraje da humilhação que Jesus sofreu. Naquela época, alguém condenado à morte de cruz era considerado um ser maldito. Porque naquela cultura, naquele entendimento, naquela época, eles acreditavam que Deus só deixaria um ser humano ser crucificado se de fato esse ser humano fosse um amaldiçoado. Era uma morte tão ultrajante, tão vergonhosa, tão violenta, que as pessoas daquela cultura entendiam: cara, para Deus ter permitido que essa criatura caísse na mão do Império Romano e fosse considerado digno de passar pela crucificação, ser um ser maldito. Ou seja, Jesus se fez maldição e assumiu o lugar dos amaldiçoados. Eu e você que deveríamos passar por isso que Jesus passou. Você compreende isso? Era eu e você que deveríamos passar pelo que Jesus passou. Quem nasceu destituído de qualquer afeto pelo Deus Pai, fomos nós. Quem sempre mereceu a justa ira de um Deus santo
são os malditos descendentes de Adão. Por isso a obra do Deus Filho é chamada de evangelho, é chamado de boa notícia, é a boa notícia de Deus. Para se contrapor à péssima notícia, quando nos é revelado que, vocês são descendentes de Adão, vocês já nasceram destituídos do afeto, da glória de Deus, vocês já nasceram amaldiçoados, vocês já nasceram sentenciados à morte eterna. E aí tem gente que às vezes a miséria e a pobreza é tão grande que não tem nem essa iluminação, essa percepção do estado de tragédia que existe, que vive. E aí essa é a boa notícia do Evangelho, essa é a boa notícia de Deus. O Evangelho é isso, quando alguém faz algo para você que você não teria condição de fazer, isso que ele faz é muito bom para você. Isso é o Evangelho. Essa notícia é para se contrapor a essa péssima notícia de que todo filho de Adão já nasce morto em seus pecados e seus delitos e totalmente destituído da glória de Deus. Essa é a boa notícia de Deus. É Deus falando para a humanidade: olha, um inocente, sem pecados, sem culpa alguma, diante do seu Criador, vai assumir voluntariamente a dívida de vocês, dos sentenciados à morte eterna. Jesus fez por nós algo que nós jamais conseguiríamos fazer. Jesus decidiu isso por nós antes do Deus Trino falar: haja luz. Isso foi decidido antes da fundação do mundo, na eternidade. Como não se apaixonar, como não se encantar por Jesus? Conhecendo um pouco de quem você é, como não se apaixonar por um Deus que se importou? Por um Deus que quis entrar na história e de uma razão inexplicável, e glória a Deus por essa razão ser inexplicável, Deus na eternidade decidiu: eu vou separar uma galera para passar a eternidade comigo. Como não se encantar por Jesus? Mas galera querida, a missão do Deus Filho decretada na eternidade pelo Deus Pai não terminou na humilhação da crucificação. Sabe por que não? Você já pensou nisso? Porque Jesus é o Filho amado em que dá muita alegria para o Deus Pai. Ele falou isso: esse é o meu Filho amado em que muito eu tenho prazer. Versículo 9, acompanhe comigo. Diante do que Jesus fez, olha o que acontece, olha o que Deus faz. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O que significa isso? A humilhação não foi o fim. Diante da obra do Filho, o Pai exalta o Cristo, coroando a sua obediência perfeita e aceitando o seu sacrifício substitutivo. Jesus recebeu uma honra e majestade totalmente acima da nossa compreensão. A expressão Deus o exaltou sobremaneira inclui a ressurreição, a ascensão aos céus e a coroação de Cristo à direita de Deus Pai. E antes mesmo que o versículo 9 termine, o apóstolo Paulo expõe o segundo momento, o segundo movimento da obra do Deus Filho. Versículo 9 diz assim: por isso também Deus o exaltou de sobremaneira. Exaltou por quê? Por que Deus exaltou a Cristo dessa forma de sobremaneira? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, ou seja, todos os anjos, todas as potestades que habitam numa dimensão diferente da nossa, todos vão dobrar seu joelho diante do Senhor. Na terra, ou seja, todos os seres humanos vivos, debaixo da terra, todos os seres humanos que já olharam para dentro, que estão embaixo da terra, todos. Toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui nós vemos o cumprimento da profecia de Isaías, que está lá em Isaías 45. Aqui nós vemos o final da história, o ato final da obra do Filho. Um dia, em seu regresso glorioso, Jesus será reverenciado por todas as criaturas angelicais, sejam anjos ou demônios, e por toda a humanidade em todo o universo. Os anjos e os seres humanos redimidos farão isso com imensa alegria. Vai ser uma festa, vai ser uma celebração.
tanto que é chamado de as bodas do Cordeiro. Vai ser algo maravilhoso. Já os demônios e os filhos da rebeldia também se curvarão em reverência a Jesus, só que com um profundo remorso. Tão apoteótica será a volta de Cristo, que todos nos céus, na terra e debaixo da terra se sentirão impelidos a reverenciá-lo. E com isso, todos em uníssono confessarão que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É a consumação da obra do Filho. Hoje, muitos rejeitam Jesus, muitos zombam, ignoram. Para os filhos da rebeldia, a obra da salvação realizada pelo Deus Filho é uma loucura incompreensível. Por isso que vem esses argumentos: eu não entendo isso, Deus dá o Filho. Não, Deus não pegou, como a gente estava falando hoje aqui no bate-papo, não era uma criancinha que estava andando lá no céu, pega aqui, joga lá, vai morrer para aquele pessoa. Não aconteceu isso, meus irmãos. Aquilo é uma decisão voluntária, movida por amor. Quando fala que o Pai deu, o Pai consentiu, o Pai aprovou, o Pai estava junto, ninguém solta a mão de ninguém, estamos juntos, é a Trindade falando isso. O texto é claro. Para os filhos da rebeldia, a obra da salvação realizada pelo Deus Filho é uma loucura incompreensível. Mas o texto que Paulo escreve para a gente mostra que a obra vicária, ou seja, a obra substitutiva, colocou Cristo no trono, diante do qual todos, voluntariamente ou não, se prostrarão. Queridos, que lições sobre a obra redentora do Deus Filho nós podemos extrair do texto que nós lemos? Primeira lição: nossa salvação custou a obediência total, a obediência sem limites de Cristo. A nossa salvação custou a obediência total, sem limites de Cristo. Nossa salvação custou o cumprimento, como eu falei para vocês, do pacto da obediência, que Adão não conseguiu cumprir. E observem, quero reforçar isso: o filho não foi a vítima de um pai cruel, como alguns afirmam por aí. O filho se entregou de forma voluntária, por amor. Ele escolheu obedecer, ele escolheu se humilhar, ele escolheu ir para a cruz. E a nossa salvação teve um custo. Custou a fiel obediência de Jesus e foi realizada exclusivamente por Cristo. Nenhum ser humano tem participação na obra da salvação. A Escritura Sagrada expõe de uma forma extremamente clara que a salvação não se dá pela cooperação do homem com Deus. Ela é obra exclusiva da obediência do Filho. Segunda lição que o texto de Filipenses nos mostra sobre a obra do Filho é que a cruz não foi um fracasso. Já ouvi pessoas no mundo argumentando que Cristo, que aquilo foi um fracasso, que o cristianismo é um fracasso. O cara faz tudo, um exemplo de bondade, e no final ainda mata um cara. Não, querido, a cruz não foi um fracasso. Ela foi o caminho para a exaltação. A cruz foi o caminho para a exaltação pública do Deus Filho. O cosmos, o universo tomou consciência disso. Aleluia! A obra do Filho revela a descida e ascensão, humilhação e exaltação pública nos céus, na terra e debaixo da terra. Na humilhação, Jesus nos deu sua salvação. E na sua exaltação, Jesus nos deu uma missão. O cristão recebe na exaltação de Cristo, ou seja, na sua ressurreição, a ascensão e a majestade dele, a intercessão dele à direita de Deus Pai, ele nos concede uma missão. Agora vocês vão dar essa boa notícia para todo mundo que vocês conhecem. Anunciem a obra do Filho de Deus para todo mundo. A cruz de Jesus é esse start, é esse despertar de uma revolução. O discípulo de Cristo é chamado a morrer para si mesmo. Não é isso que a gente canta, inclusive? Não sou mais eu quem vivo, mas é Jesus quem vive em mim. Isso só foi possível por causa da cruz, por causa da vitória da cruz. O discípulo de Cristo é chamado para perdoar quem o feriu. Meu irmão, isso é revolucionário. Você já viveu essa experiência de perdoar alguém que te feriu?
Você teve que mortificar uma série de vontades e desejos que eu sei que você teve, porque eu também tenho. Né? Você chegou a sentir aquele gostinho do sangue da jugular do seu próximo? Então, aí Jesus fala, não é mais você quem vive. É eu que vivo em você. Eu te perdoei, perdoa ele também. Aí Jesus, eu te perdoo. Isso é revolucionário, meus irmãos. Isso é revolucionário. Não sou mais eu quem vivo. O discípulo de Cristo é chamado para perdoar, é chamado para servir, servir sem holofote, servir sem ser notado, servir sem se importar com títulos. E Jesus ainda diz, isso é importante para você, porque para mim você é servo inútil. Se eu quiser, as pedras fazem o teu serviço, ainda vão fazer melhor. A cruz de Jesus não foi um fracasso, ela foi o caminho para nos mostrar que o sucesso, o auge, o topo nessa vida se dá pela obediência à vontade de Deus Pai. Você quer alcançar o topo no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, seja fiel na obediência a Deus Pai. E não pela resistência, não pela rebeldia contra a vontade de Deus Pai. O que alucina um filho da rebeldia é justamente essa questão da submissão à vontade de Deus. Que aquele que é escravo do coração enganoso, quando ele tem a consciência de que ele vai ter que se submeter a uma vontade, a um desejo que não é o dele, isso é enlouquecedor. E mais, a cruz de Cristo definiu o que é amor de verdade. Muito se fala por aí sobre amor, consideramos justa toda forma de amor, mas amor de verdade, quem revelou para a gente o que é amor de verdade foi a cruz. Só a cruz de Cristo nos mostra que o verdadeiro amor não é um sentimento volátil. Para começar, não é um sentimento. O amor de verdade é uma pessoa. O amor de verdade é Cristo. Só pode amar quem tem Cristo. Se Cristo não vive em mim, eu não consigo amar nada que não seja o meu próprio ventre. Então, o verdadeiro amor não é um sentimento volátil, não é egoísta, não é hedonista. O verdadeiro amor é entrega até o fim pelo outro. A árvore dá fruto para quem? Para a própria árvore? Você já viu algum abacateiro comendo o próprio abacate? Não, ele dá o fruto para o outro. Em um mundo de amores descartáveis, a cruz de Cristo nos chama para amar o próximo assim como Ele nos amou. Por isso que Jesus falou, cara, eu vou dar um novo mandamento para vocês. É para a gente amar o outro com sacrifício, mas com obediência e graça. Graça é o quê? Eu vou conceder um favor para essa pessoa não merecido. E a gente vive isso no nosso contexto aqui de células, de grupos pequenos. A gente ama de forma sacrificial. Seria lícito você, terça-feira, 8 horas da noite, ficar em casa descansando. Mas por amor a Jesus, por amor aos seus irmãos, você de forma amorosa, sacrificial e graciosa, você se doa, você vai na casa de uma outra pessoa. Você se torna instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Como de uma forma sacrificial, de obediência, de graça. Eu já fui líder e supervisor de célula. Quantas vezes, eu estava se aproximando das 7h15, 7h30, eu falava, Senhor, a última coisa que eu queria era ir na célula, Senhor. Eu tenho esses meus salmos com o Senhor. Aí ele falava, vai que vai ser bom para você, vai que vai ser. E aí era mesmo. Aí eu ficava assim, Senhor, como que eu pensei, como cheguei até a orar, pedindo para o Senhor para não vir para a célula. Porque toda vez que você está imitando a Cristo, você está sendo o que você foi criado para ser. E isso é maneiríssimo. A cruz é revolucionária. A obra que Jesus realizou na existência da humanidade é revolucionária. A obra do Deus Filho foi reconhecida pelo Deus Pai e isso nos ensina que a cruz não foi um fracasso. A cruz não foi um acidente. John Owen, considerado um dos maiores teólogos reformadores do século XVII, às vezes alguns comentam até que ele é o maior teólogo, assim, um dos maiores de todos os tempos, escreveu o seguinte sobre esse assunto da cruz de Cristo: sem a encarnação e a morte de Cristo,
o amor de Deus seria um mistério inalcançável. Na cruz, o amor se tornou visível e eficaz. Vou repetir para vocês. Sem a encarnação, sem esse mistério do Deus eterno entrar na história humana, sem a morte de Cristo, o amor de Deus seria um mistério inalcançável. Na cruz, o amor se tornou visível e eficaz. Por isso Deus exalta o Filho à posição de regente do universo. Essa é a nossa terceira lição. Nosso Salvador também é o nosso Senhor e todo o universo está debaixo da sua autoridade. Nosso Salvador, além de Salvador, Ele é o nosso Senhor e todo o universo está debaixo da sua autoridade. Versículo 11. Jesus Cristo é o Senhor para quem? Para a glória de Deus Pai. A exaltação de Cristo é a confirmação da sua vitória e a declaração universal de que Jesus é o Senhor de tudo e de todos. O Cristo ressurreto inaugura o início da nova criação. Seu corpo físico glorificado é o primeiro ato do reino que será em breve plenamente implantado aqui no universo. O túmulo vazio nos dá essa esperança indescritível. O túmulo vazio é a prova de que nenhum sofrimento é definitivo. Amém, irmãos? O túmulo vazio é a prova de que nenhum sofrimento é definitivo. Vai passar. Quem crê em Jesus e na sua obra, ainda que morra fisicamente, vai viver eternamente. Aleluia! Ele falou isso para Marta e Maria, para aquela galera que estava chorando a morte de Lázaro. Ele falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ainda que os vermes estejam comendo o que sobrou de carbono, vai viver eternamente comigo. Né? E com o corpo glorificado. O que o McDonald's estragou, Jesus vai consertar. Amém? Eu ouvi alguém falando amém. O túmulo vazio é o fundamento da nossa missão. A gente só fala para as pessoas sobre Jesus porque o túmulo está vazio, meus irmãos. O apóstolo Paulo, esse que escreveu isso que a gente acabou de ler, falou: se o túmulo tivesse um camarada lá dentro, seria vã a nossa fé e nós seríamos as criaturas mais miseráveis nesse planeta. Mas o túmulo está vazio, esse é o fundamento, é a chancela, é a autoridade da nossa missão, de pregar a boa notícia de Deus para todo mundo. Galera querida da Conferência Live 2025, use os seus dons, use a sua voz, use a sua profissão, use o seu tempo, use o seu dinheiro, enquanto o governo ainda permite você ter dinheiro, use tudo para espalhar essa boa notícia para as pessoas. O nosso Redentor vive. O nosso Redentor vive. Quando você encontrar alguém destruído por essa resistência amaldiçoada, você fala: cara, o túmulo está vazio, o nosso Redentor vive. Jesus sabe isso que você está passando, Jesus viveu isso que você está passando. E aí, já que eu comecei a falar de aplicação, vamos para as aplicações. Primeira aplicação: diante dessa revelação, humilhe-se diante daquele que se humilhou por você. Humilhe-se diante daquele que se humilhou por você. E não saia daqui sem a certeza de que Jesus é o seu Salvador. Amém? Não saia daqui desse auditório sem a certeza de que Jesus é de fato o seu Salvador. Diante da obra que o Filho realizou, não faz mais sentido a gente viver nesse estado deplorável de afastamento e rebeldia. Humilhe-se. O que significa isso? Se renda. Reconheça que só Jesus sabe o que é melhor para a sua vida. Essa é a resposta que a gente deve dar diante da obra substitutiva de Cristo, diante da obra vicária do Filho. Eu me entrego, eu me rendo. Humilhe-se, se entregue diante daquele que se humilhou para te salvar dos escombros da queda. Reconheça que sem Jesus, eu e você, somos apenas um poço profundo de soberba, orgulho e perdição. É isso que o ser humano é sem Jesus. Por isso mesmo, aí vem a segunda aplicação: submeta-se ao senhorio de Cristo agora. Submeta-se ao senhorio de Cristo agora. Não espere o dia em que toda a língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, voluntariamente ou não, querendo ou não.
Faça isso hoje, faça isso agora. Enquanto a graça nos envolve, curve-se, né, diante daquele que se humilhou por você, curve seu coração voluntariamente diante do Rei do Universo e confesse voluntariamente: Jesus, que eu quero que você seja o meu Senhor. Eu quero me submeter à sua vontade. Eu preciso que você seja o Senhor regente da minha vida. Eu preciso que o Senhor seja o regente dos meus afetos, que o Senhor organize as minhas paixões, os meus relacionamentos, que o Senhor seja o regente soberano na minha carreira profissional, nas minhas decisões e sonhos. Faça isso hoje, para o seu próprio bem. Jesus não carece desse reconhecimento, nós aqui que carecemos. Então submeta-se ao senhorio de Cristo hoje, faça isso intencionalmente, voluntariamente. E por fim, terceira aplicação: assim como Jesus, viva para a glória de Deus Pai. Viva para a glória de Deus Pai. Seja você um cristão em que Deus fale a mesma coisa que falou para Jesus: esse é o meu filho amado em que eu tenho muito prazer. Viva para a glória de Deus Pai. Isso é viver para a glória de Deus Pai. É viver de tal maneira que o teu testemunho, a forma como você se relaciona com os outros, a forma como você responde aos outros, alegra o coração de Deus. Aí Deus olha: cara, esse cara está aprendendo, ô cara bom. Isso é viver para a glória de Deus. Essa é a ordem apostólica exposta no versículo 5 do texto que a gente leu. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Esse era o desejo pastoral do apóstolo Paulo para todo aquele que se diz discípulo de Cristo. Se a vida de Jesus sempre apontou para a glória do Pai, a nossa vida como discípulo deve fazer o mesmo. Paulo resume isso numa passagem que eu acabei decorando, primeiro aos Coríntios 10, 31. Assim quer comais, né? Teve comida, eu sempre decoro. Assim quer comais. Comais, opa, alguém me chamou, como é que é? Me chamaram para comer? Assim quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Na verdade, a vida só tem sentido, a nossa existência aqui só se transforma em vida se for para a glória de Deus. Do contrário, você só está existindo. Uma ameba também existe. Né? Um Streptococcus mutans, que causa a cárie, também existe. Eu lembrei de algumas pessoas lá de Brasília que também existem, estão lá. É por isso que imitar Jesus é a regra da vida. Imitar a Jesus é a regra da vida. Aquele que é manso e humilde de coração nos mostra que o que nos faz seres humanos de verdade é viver para a glória de Deus. É viver para a glória de Deus. É viver para alegrar o coração do Deus Pai. Por isso que o apóstolo Paulo insiste para os seus irmãos em Filipos: imitem a Cristo, seja o pensamento, a atitude de vocês a mesma. Eu quero concluir lembrando que a obra do Filho, a obra vicária de Jesus, é o coração do Evangelho, é o centro dessa boa notícia. Jesus se humilhou para nos salvar, e Ele foi exaltado para nos conduzir, e reinará para sempre, para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor querido, te agradecemos, Senhor, por sua obra vicária, Senhor. O Senhor é o Deus que se importou com a nossa tragédia. Obrigado porque o Senhor assumiu a nossa culpa, assumiu o nosso lugar, carregou nossos pecados e venceu a morte por nós. Jesus, muito obrigado. Que ao olharmos para a cruz e para o teu trono, sejamos lembrados de que a nossa esperança está somente no Senhor que deixou o túmulo vazio. Aleluia! Por favor, Senhor, dá-nos um coração humilde, obediente, fiel à Tua vontade, fiel à Tua palavra e completamente entregue, submisso ao Seu senhorio, Senhor. Ajuda-nos a vivermos para a glória de Deus Pai, seguindo o Teu exemplo em todos os setores da nossa vida, Jesus. A gente faz essa oração em Teu nome, Jesus, nosso Salvador, Senhor, aquele que vive para sempre, exaltado acima dos mais altos céus. Amém. Aleluia.